Olá pessoal, bom, eu prometi para vocês que ia fazer um vídeo rapidinho sobre os bilionários, essa polêmica recente envolvendo o Elon Musk. Para quem não viu, o diretor do programa de alimentos, né, de alimentação World Food Program da União das Nações Unidas, deu uma chamada, né, digamos assim, pelo Twitter no Elon Musk, dizendo que ele, com 2% somente da sua fortuna, conseguiria resolver a fome no mundo ou ajudar a resolver a fome no mundo. E o Elon Musk, que é bem polêmico e gosta de uma polêmica, podia ser meu amigo, o Elon Musk. Ele falou, bom, então tá, eu consigo arrumar esses 6 bilhões de dólares aí, que é 2% da minha fortuna, se você me provar e mostrar os cálculos, né, publicamente, que isso vai resolver mesmo o problema. E é muito comum justamente essa discussão sempre ser permeada por esse mesmo pensamento de que os bilionários, primeiro, não deviam existir, que isso é um absurdo, que é obsceno, não sei o quê, e de que simplesmente uma retirada do dinheiro deles, seja por meio de uma doação ou um confisco, que é o que a galera da esquerda gostaria de que acontecesse, que isso iria resolver os problemas do mundo. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é desconfiem de soluções simples para problemas complexos, isso não existe. E é importante da gente pontuar algumas coisas para não se cair em falácias. Primeiro, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito desses assuntos. Tem aí o destaque taxação de grandes fortunas, destaque bilionários, destaque capitalismo, destaque desigualdade, em que eu abordo vários desses temas. Então são stories que eu fui fazendo ao longo dos anos e que estão salvos lá. Tem muita coisa interessante para vocês verem. Vejam inteiro, tenham paciência. Tem um destaque inflação também, que é muito interessante. Tem um vídeo que eu fiz de inflação. E tá tudo interligado. As políticas econômicas que as pessoas defendem, muitas vezes com uma boa intenção, vai acabar causando artificialismos e problemas do outro, então não gera inflação, que gera outra coisa, então tá tudo interligado. Parece que não, mas a economia ela é realmente uma eterna referência circular. E o ponto dessa discussão aqui dos bilionários é que justamente as pessoas falam muito, os bilionários não deveriam existir e tal. Então a primeira coisa para se entender, vendo lá meu destaque dos bilionários, quem viu já sabe disso, que os bilionários eles são coisas que aconteceram por meio de o primeiro sistema econômico, o primeiro e único sistema econômico que conseguiu reduzir drasticamente a pobreza. Isso é facilmente verificável nos gráficos, tanto no gráfico de pobreza, que é esse que eu estou deixando para vocês aqui agora, quanto no gráfico de aumento populacional, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora, e o aumento de riqueza, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora. Qual que foi o que mudou do ano 1800, 1820 mais ou menos para cá? Revolução Industrial e que precedeu o capitalismo, né? Então o capitalismo foi o único possível e que realmente permitiu essa mudança drástica nas relações econômicas do mundo e a redução drástica também da pobreza. Esse mesmo sistema que permitiu a redução drástica da pobreza é o mesmo que permite a existência dos bilionários. E uma coisa não tá ligada com a outra, no sentido de que economia não é jogo de soma zero, também sempre falo isso pra vocês. Então, o bilionário existir, para ele ter todo o dinheiro que ele tem, ele não tirou de alguém. As pessoas que são pobres na África não têm relação com o dinheiro que o Elon Musk ganhou ou que o Jeff Bezos ganhou. Na verdade, a economia se gera, a riqueza é possível de ser gerada, né? Então você não tem um bolo único no mundo desde sempre que só troca de mãos. E isso é facilmente verificável novamente pelo gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco de riqueza. A riqueza aumentou mais ou menos 9.000% desde o advento do capitalismo. Então não tem como ela ser apenas um bolo único. E a riqueza se gera por meio de tecnologias e de facilidades. Então uma pessoa vivendo num país como o Brasil, que é um país pobre, uma pessoa de classe média, ela tem uma qualidade de vida e acesso a coisas, a bens de consumo, que monarcas no século XVI, XVII, XVIII ou XIX não tinham. Então, quando você vê lá, se você tem micro-ondas, você tem computador, você tem celular, você tem energia elétrica, água encanada, todas essas coisas que nós hoje vemos como banais e simples de obter, era uma coisa inimaginável para reis, rainhas, imperadores em séculos passados. Então, essa evolução é basicamente o que eu trato no meu curso, né? Toda essa evolução natural vinda do comércio que resultou no capitalismo, que foi a melhor coisa que aconteceu para a humanidade, e as pessoas precisam começar a ver as coisas pela ótica da lógica econômica. Porque se fica só no que você sente, você acaba abolindo essa parte muito importante da razão na hora de você apoiar uma política pública ou apoiar determinadas coisas, políticas econômicas,
políticas sociais, ideologias, tudo isso tem a ver com o seu entendimento em relação ao mundo. Por isso que eu sempre falo que se você não entende das coisas, da realidade, não tem como você defender as coisas certas. Mas voltando para o Elon Musk, então quando a gente fala que os bilionários, as pessoas falam os bilionários não deveriam existir, era só a gente tirar o dinheiro de todos eles e a gente resolvia os problemas do mundo, tem um problema muito grave aí nessa lógica, que na verdade não tem lógica nenhuma, que primeiro é o seguinte, qual é o problema de você conseguir, para você tirar esse dinheiro das pessoas? Além da questão ética e moral, naturalmente, então é antiético e é imoral você pegar uma pessoa que ganhou dinheiro honestamente, através das suas tecnologias, inovações, etc., que nos beneficiou a todos. Tem alguns estudos que mostram que antes mesmo da invenção do tablet, do smartphone e tudo isso, os bilionários geraram pelo menos 40 vezes mais valor à sociedade do que eles embolsaram. Imagina hoje, né, com todas as invenções e a tecnologia evoluindo de forma exponencial, o quanto que é esse retorno à sociedade. Mas fora a questão moral e ética de que confiscar o dinheiro das pessoas é errado, o dinheiro, a maior parte do dinheiro dos bilionários não é um dinheiro líquido. O que quer dizer dinheiro líquido? Dinheiro que está lá no banco, que ele entra no aplicativo e ele consegue tirar. Por quê? Porque com o mercado de capitais, e o mercado de capitais também foi uma evolução natural por conta das necessidades dos seres humanos, eu também abordo isso no meu curso, o mercado de capitais ele faz com que as empresas possam abrir seu capital e tenham a sua valorização ou desvalorização lá na bolsa. Então o Elon Musk ele tem a maior parte das ações da Tesla, que é uma companhia que faz carros elétricos, etc., que por sinal é o carro que foi escolhido pela Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma política socialista, ali amiga do Bernie Sanders do Partido Democrata, lembrando que o Partido Democrata tem várias vertentes, e na parte mais radical essa moça pertence, ela que foi a que colocou aquele vestido taxa nos ricos, né, e tal. Sabe que carro ela tem? Um Tesla. Por quê? Porque é bom para o meio ambiente, blá, 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 e blá, blá, blá. E quem produziu foi um bilionário que ela disse que a solução é taxar ou fazer com que eles não existam. Então vejam de novo que também sempre existe uma hipocrisia. Mas o ponto é, esse cara, ele tem a maior parte das ações da Tesla. Sabe o que aconteceu com ações da Tesla? Dê uma olhada nesse gráfico aqui. Isso aqui foi o que aconteceu desde o começo da pandemia. Eu coloquei aqui de fevereiro de 2020 até agora. Mais de 500% de valorização o papel da Tesla teve. Portanto, a fortuna do Tesla subiu 500% na pandemia. Isso significa que esse dinheiro tá líquido, que ele pode pôr embaixo do braço ou colocar numa piscina e nadar igual o tio Patinhas? Não. É óbvio que ele tem bastante dinheiro, né? Dinheiro mais do que o suficiente para ele e para as próximas gerações. Mas o ponto é que a maior parte do dinheiro dele está em ações. Então, se a gente fosse confiscar esse recurso para resolver o resto dos problemas do mundo, que por sinal foram gerados por falta de liberdade econômica, na realidade não tem como você fazer isso sem depreciar essas ações. Porque imagina fazer uma venda massiva. Se você não entende um pouco sobre essa questão do mercado de capitais, pesquise no Google, que é facinho, você vai entender. Mas é simples de eu falar agora aqui, até numa forma simples, que é oferta e demanda. Então, se você tem muita gente vendendo, no caso ele vendendo uma quantidade massiva de papéis, o preço cai. Mas mesmo que você tivesse a capacidade de tirar o dinheiro deles sem desvalorizar as ações, se a gente conseguisse tirar o dinheiro que vale hoje, se isso conseguisse, né, numa mágica fazer isso, tirar esse dinheiro. Tá bom, pegava lá, vamos supor, 100 bilhões e colocasse num programa de assistencialismo, contra a fome e etc., em países da África e tal. Isso daria por algum tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos? Muito provavelmente menos, porque esse dinheiro seria colocado em programas assistenciais, aí teria desvios e corrupção e tal. E mesmo se a gente não considerasse desvios e corrupção nisso, se os 100 bilhões realmente fossem diretamente destinados a esses problemas, ele consertaria o problema por um período pequeno. Mas e depois? Você teria acabado com uma empresa lucrativa que gera milhões de empregos, tecnologias e facilidades para o resto do mundo, ou seja, cria riquezas e valor para o resto do mundo, e
o problema não teria sido resolvido na outra ponta. E por que eu falo que o problema não teria sido resolvido? Porque não adianta simplesmente tirar o dinheiro de alguém, colocar para comprar comida para aquelas pessoas e você não resolveu o problema da produtividade daquele local. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Os países que têm mais fome no mundo, eu tô aqui no ranking Global Hunger Index. Vocês podem acessar aí facilmente. O país que tem mais fome no mundo hoje é a Somália. Depois o Burundi, Camarões, Sudão do Sul, República Árabe Síria, Iêmen, a República Centro-Africana, estou fazendo assim porque eu estou lendo em inglês e traduzindo na mesma hora, não sei se fala República Centro-Africana ou República da África Central, o Chad, a República Democrática do Congo, que de democrática por sinal não tem nada, Madagascar, Guiné, Guiné-Bissau, Nigéria, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, Libéria, Haiti e por aí vai. Vocês acham que é coincidência que esses países aqui do ranking, que são os ranqueados com mais fome no mundo, são também países com baixíssima liberdade econômica? Não é coincidência. E por quê? Essas pessoas têm fome porque o país deles não permite que eles façam empreendimentos, que eles façam negócios, que eles negociem livremente. É tudo difícil, é difícil de empreender, as coisas não chegam, não tem infraestrutura. Então a falta de liberdade econômica deixa as pessoas presas nessa ilha de caos, de fome. E o problema não vai ser resolvido com confisco ou mesmo a doação do dinheiro de alguém, porque o problema principal para que as próximas gerações produzam e possam ser independentes seja resolvido. Isso não vai acontecer no confisco ou na doação desses recursos. E aí, voltando para a questão da lógica econômica dos bilionários, se a gente pegasse todas as empresas dos bilionários, empresas que dão lucros enormes e tal, e a gente, como eu falei antes, né, tivesse alguma forma de confiscar todo esse recurso, fora a questão ética e a questão moral, o preço dessas empresas, o preço das ações dessas empresas ia cair drasticamente. E ia acabar, inclusive, com as empresas que geram mais empregos e que geram mais riqueza. E mesmo se a gente conseguisse tirar o valor dessas empresas, né, pegar o dinheiro que vale essas empresas hoje sem desvalorizar essas ações, que é impossível, mas mesmo supondo que isso fosse possível, você teria acabado com as empresas, as melhores empresas do mundo, as que mais geram emprego, as que mais geram riqueza. Iria redistribuir esse recurso por os locais que você achasse que precisa. E aí, o ano seguinte, você ia fazer o quê? Aí eu peguei uns dados aqui para mostrar para vocês terem uma ideia de como os bilhões dos bilionários e das empresas dos bilionários, não é praticamente nada perto do que gasta o governo. Então eu tenho aqui um gráfico de 2020, que foi o ano da pandemia, em que o governo dos Estados Unidos arrecadou 3,42 trilhões de dólares e gastou 6,55 trilhões de dólares. Então é um déficit de 3,20 trilhões. Eu estou falando de um ano. Então o déficit do governo americano de apenas um ano não conseguiria ser resolvido se eu vendesse 4 ou 5 empresas bilionárias. Se eu vendesse todas, eu conseguiria pagar o gasto do governo por uns 2 anos, talvez. E depois? Quem é que gera os impostos que são arrecadados para distribuir, inclusive, em programas assistenciais? São essas empresas e outras empresas. E as empresas grandes, elas também têm uma relação direta com as empresas médias e as empresas pequenas. Então, esse ecossistema econômico seria completamente acabado, né? Seria dizimando empregos e geração de riqueza junto com eles. Então, é o dinheiro que é ilíquido dos bilionários que vai resolver o problema, ou é uma ideia e um spread de ideias liberais para que as empresas possam ir para esses locais que hoje têm falta de liberdade econômica, se instalarem lá, mas terem segurança jurídica, terem integridade do governo, não ter corrupção e desvios,
para você ter mercados livres que possam fazer negócios livremente, sem um monte de regulações, sem um monte de burocracia, sem um monte de taxações, legislações trabalhistas flexíveis. Então não é coincidência que o ranking de países com mais fome coincida com os países que têm menos liberdade econômica. Não é uma coincidência, não tem como você achar que você vai resolver o problema tirando o dinheiro de todas essas pessoas, transferindo para um programa assistencial e depois você vai fazer o quê? Isso acabou de acontecer na Argentina. Eles fizeram uma taxação de grandes fortunas, arrecadaram bem menos do que o esperado, porque o rico, como eu sempre falo, pode ser tudo menos burro, então ele vai dar um jeito de ir para outro local, ter residência fiscal em outro lugar, inclusive foram para o Uruguai. E depois eles vão fazer o quê? Arrecadaram lá, acho que 2,4 bi, 24 bi, agora eu não lembro o número. Vou pegar aqui e vou colocar para vocês a hora que eu terminar o vídeo e aí eu deixo aqui a notícia. Mas esse recurso ele vai ser suficiente para pagar uma coisinha ou outra ali. O déficit do governo argentino é muito maior. E ano que vem o que aconteceu? As empresas reduziram sua produção, os bilionários, os milionários foram saindo da Argentina porque lá está insustentável a situação, congelamento de preços e escassez e problemas para você até conseguir comprar coisas fora, limitaram lá o valor que você consegue comprar de investimento no exterior, né, de dólar que você consegue mandar para fora e outros entraves que fizeram com que não fosse mais válido ou sustentável para essas empresas estarem lá. Aí foram para o Uruguai, foram para outros países, Estados Unidos, sei lá. Como que aí eles vão taxar de novo alguém no ano que vem? Aí vai conseguir arrecadar 20% do que arrecadou na primeira vez. E depois, quem gera emprego, quem gera arrecadação de impostos, quem gera riqueza? As empresas que foram embora, os bilionários e os milionários. Então, as pessoas que ficam com essa briga de classes, que é uma coisa absolutamente marxista, ultrapassadíssima, mas que infelizmente ainda permeia a mentalidade das pessoas, infelizmente porque na América Latina a gente tem muito populismo e pouca educação financeira, pouca educação de economia de fato, as pessoas ficam com essa briguinha de os ricos não querem que você melhore de vida, os ricos são um problema do mundo, os bilionários tinham que acabar e etc. E no final das contas, todos se complementam. É muito melhor você estar num país que é bom para os ricos e os ricos produzem, trazem suas tecnologias, suas empresas e empregos, do que estar num país que só tem pobreza. Veja aí novamente o problema dos países africanos, que são a maioria aí dos países que sofrem com fome, por exemplo. E quem é que ficou rico nesses países? Somente os governantes e aquela casta da elite próxima do governo. Só. O resto das pessoas vive na miséria e com fome. E isso está acontecendo hoje também, por exemplo, em países como a Venezuela, que foi implementando essas medidas no sentido de acabar cada vez mais com a liberdade econômica, diminuir cada vez mais o ambiente de negócio, né? Deixar o ambiente de negócio cada vez pior. E naturalmente os ricos foram indo embora, dolarizando seu patrimônio. E como é que ficou a coisa? Então é bem importante na hora de vocês falarem sobre esses assuntos, terem os dados. Eu sempre falo da importância dos fatos. Os fatos não ligam para os seus sentimentos. E tá aqui nos rankings que eu falei para vocês, tudo isso que eu tô falando. Não precisa acreditar em mim. Vai nos rankings, checa você mesmo, faz o cruzamento de dados, entenda a lógica econômica e depois você pode apoiar uma coisa ou a outra. E isso que eu faço no curso, inclusive, volto a repetir, a 5ª turma vai ser relançada com atualizações muito legais, né, provavelmente no dia 29, dia 30 de novembro, e eu faço isso, eu conto a história econômica, de onde nós viemos, como que foi feita a inclusão financeira, a história da riqueza, a história do dinheiro, história do capitalismo, história do socialismo, como é calculada a liberdade econômica, da onde vem isso e onde pesquisar, como pesquisar, ir lá no Banco Mundial, ver gráfico da riqueza, ver gráfico da pobreza, de PIB per capita, gráfico da fome, todos esses rankings, como interligar tudo isso dentro desse grande negócio chamado economia, que é, mesmo que você não goste, ele faz parte da sua vida mesmo sem você perceber. Todos somos agentes econômicos. Então, é um vídeo que ficou até um pouco mais extenso do que eu imaginei que ia ficar, porque eu falo muito. E acho que já ficou mais claro, mas volto a dizer, vejam os destaques. Bilionários, taxações de grandes fortunas, capitalismo e desigualdade. E se puder, compartilha isso com seu amigo que vive dizendo
que bilionários não devem existir. Quem sabe dessa vez ele entende e cai a ficha dele que melhor ele num país com bilionários do que num país sem eles. Até.